qual é a melhor idade, qual é o melhor momento para melhorar a comunicação. Pois esse sempre foi um ponto que eu pensei ao longo da minha carreira, eu mesma pensando, puxa, como que é interessante. Ser fonoaudióloga é uma coisa muito legal. A parte clínica também é muito interessante porque você recebe pessoas com diferentes demandas, diferentes dificuldades e na maioria das vezes você nem sabe qual é o cliente que vai chegar, qual a dificuldade que ele tem, qual é a idade. E quando eu me formei, lá atrás, eu comecei a trabalhar com crianças especiais e crianças autistas, crianças também com síndrome de Down, e era um momento assim diferente também da própria fonoaudiologia. E eu costumo dizer que lá atrás, esse momento de trabalhar muito com crianças me ensinou a trabalhar com adultos e me ensinou a desenvolver o meu trabalho muito focado com profissionais da voz, com pessoas que precisam melhorar a comunicação e ter o melhor desempenho possível nas suas atividades profissionais. E aí, hoje, refletindo sobre esse tema que eu propus, eu fiz aqui uma relação do que uma criança precisa melhorar, do que um adolescente pode melhorar na comunicação, um adulto jovem, um adulto maduro e uma pessoa já mais velha, ou seja, no que a gente chama de melhor idade. Então, uma coisa é fato, quando o assunto é comunicação, existe algo simples de ser compreendido. Todo mundo pode melhorar a comunicação no momento que está da sua vida. Esse é o ponto. O Léo é pai de uma criança autista, o João Vitor. O anjo azul seria o marrom. Mas eu também ficarei muito feliz de conhecê-lo, com certeza. Manda um vídeo dele para mim no direct, vou gostar muito. Hoje eu atendo pessoas adultas autistas e é muito bacana lidar com esse tema ao longo da vida. Então, olha lá, se a gente pensa assim, o que uma criança precisa melhorar na comunicação? Quando uma criança se desenvolve nos primeiros anos, naturalmente ela vai desenvolver a sua comunicação, vai desenvolver o quadro fonêmico, vai aprender a falar, vai desenvolver a capacidade de organizar as palavras, de escrever as frases, de falar frases curtas, depois mais tarde vai aprender a escrever e em cima desse desenvolvimento, dessa caminhada que a criança faz, muitas apresentam problemas de fala, com a escrita ou com a fala em relação à troca de letra, à pronúncia de alguns sons, crianças que se atrasam para falar. Isso tudo faz parte do contexto infantil da comunicação, que sim, a fonoaudiologia trabalha de uma forma espetacular. Hoje eu não trabalho mais com crianças, mas trabalhei por muitos anos e é um trabalho maravilhoso. E aí nós vamos pensar no momento que a criança se torna adolescente. É muito interessante isso porque quando os pais percebem que a criança já é muito tímida, é muito retraída na escola, quando chega na adolescência, muitos pais se preocupam e aí sentem a necessidade do adolescente ter um trabalho para melhorar a comunicação. Mas essa é uma fase um pouco difícil, porque o adolescente está tão envolvido nas suas questões da timidez, da parte mais retraída e tal, e vai levando. Mas muitos pais insistem para que seus filhos façam um trabalho nessa época. E é muito bonito de ver isso, porque é uma visão que muitos pais têm de que se o filho não desenvolver algumas habilidades ali na fase inicial da sua vida de estudante ou mesmo ali começando a faculdade, vai ter depois dificuldade na carreira. E essa associação na carreira, não sei quem me fez uma pergunta que eu não consegui fechar aqui, é uma coisa
totalmente importante a ser considerada, porque o desenvolvimento profissional está muito atrelado ao desenvolvimento da comunicação. E se lá atrás, lá na adolescência, fica aquela parte já difícil de ser lidada, é aquela criança ou adolescente que não vai para lá para frente da sala para apresentar um trabalho, para ir no quadro, para fazer alguma atividade que tenha que expor alguma opinião ou mesmo fazer alguma coisa que exija se mostrar um pouquinho. O que vai acontecer na vida adulta desta pessoa? A tendência é que numa reunião, numa apresentação em público, vai correr. E aí é que é importante. Então veja, se quando criança não trabalhou essas questões, se como adolescente não trabalhou também, mas chegou na fase adulta, começou a ver que essas questões pessoais começam a impactar diretamente no dia a dia profissional, é claro que tem que mexer com tudo isso. Quando você percebe que você tem uma limitação na comunicação e isso trava a tua vida profissional, não perca tempo, porque muita gente vai levando sem querer pensar muito nessa questão e quando chega lá na frente numa situação que teria uma oportunidade incrível de desenvolvimento, alguma coisa para até mesmo se desenvolver, ter uma promoção, ganhar mais, mas que precisa falar, fazer uma entrevista, às vezes até, como foi o caso de uma aluna minha que eu fiz uma live, a Mari, ela precisava gravar um vídeo e esse vídeo seria mostrado para a diretoria e tal, e ela, com muitos anos já dentro da empresa, se sentiu totalmente travada para gravar um vídeo mostrando a competência que tem. Falou, não é possível um negócio desse, não é possível, tenho que resolver, porque senão eu vou ficar para trás. E entender se essa relação tão estreita entre comunicação e carreira. Bom, aí você diz, nossa, Cida, realmente eu nunca tinha pensado que o melhor momento é quando a gente tem um desafio, mas pode ser também antes da gente ter um desafio. De repente você está num momento de carreira que você nem vislumbra uma necessidade de gravar um vídeo para o diretor da empresa avaliar o teu trabalho. Mas e se esse dia chegar, você vai estar preparada, vai estar preparado? Se hoje você tivesse uma situação que precisasse estar na frente de uma plateia com 300 pessoas, 250, seja lá a quantidade de pessoas que for, você se sentiria preparado para isso? Oi Maria, tudo bem? Esse é o ponto que eu quero te perguntar, porque aí qual que é o melhor momento para melhorar a comunicação? Esse que você está percebendo que faltam habilidades que talvez na tua vida você nunca pôde se dar. Tá pausando aqui essa minha live, mas vamos lá. Bom, aí então nós falamos da situação do jovem, do profissional jovem que está ali no começo de carreira e que precisa ter esse incentivo ali de alguma situação para saber, nossa, eu tenho que me preparar, porque senão eu vou chegar ali na frente e não vou ter condições de fazer o que eu preciso. Mas nós também precisamos pensar em adultos mais maduros, que já estejam numa fase de desenvolvimento das suas atividades profissionais. Essa pessoa pode ser você. E você diz, nossa, mas olha, eu vim trazendo a minha profissão até aqui, nunca cuidei muito da minha comunicação, sempre as coisas deram certo, do meu jeitinho, do jeito de eu ser, mas agora eu percebo que os desafios são muito maiores. E como são maiores, eu não consigo lidar com aquilo que eu tenho pela frente. Uma coisa que eu acho muito bacana, antes de começar o workshop, a gente faz essa pesquisa. Não sei se alguém aqui já participou, se não participou, faça a gentileza de responder lá as perguntas, que é sempre um termômetro para eu conhecer quem vai participar, quais são as dificuldades, as necessidades que tem de melhora na comunicação. E de uma forma bastante comum, um tipo de resposta que eu tenho é:
Eu já perdi oportunidades na minha carreira por não me comunicar bem. E estou numa fase de carreira que eu preciso me expor mais. E quando o profissional está numa fase de carreira que já perdeu oportunidades ou que está numa forma até meio acomodada, sem nem perceber que essas oportunidades passaram bem pertinho, bem na frente e não foram, enfim, para frente, por conta da comunicação especialmente, é que a hora chegou. E aí a gente pensa assim, tem profissionais querendo mudar de área, profissionais que precisam também ter mais uma possibilidade de entrar numa outra atividade, que nunca tiveram conhecimento, mas que vão precisar falar. E aí? Ah, mas Cida, essa é uma pergunta que apareceu várias vezes aqui na nossa pesquisa. Cida, mas eu já tenho mais idade, já estou para cima dos 40, 45, eu vou melhorar minha comunicação? Vai com certeza. A partir do momento que você descobre que você precisa desenvolver algumas habilidades e que elas vão impactar na sua carreira, o que faz você dar o seu primeiro passo? Quanta gente não perde uma promoção por não saber se posicionar? Aliás, uma promoção, ela é resultado de quem sabe se posicionar. Quanta gente perde a possibilidade de emplacar um projeto, de vender uma ideia, porque não consegue falar o que precisa ser falado na hora certa. Então, este é o ponto. Se nós queremos avaliar qual é o momento certo para melhorar a comunicação, é esse. Nunca houve um momento mais propício para melhorar a comunicação do que tudo isso que a gente tem vivido na nossa vida, principalmente com a característica do online se tornando permanente na nossa vida, porque é uma situação que muita gente não tinha preparo, começou a lidar de uma forma meio improvisada e foi até o final da pandemia assim. E agora como faz para continuar crescendo na sua profissão, mas tendo também que usar tecnologia para participar de live, podcast? Tem muitos profissionais aí já usando esse espaço, fazendo da melhor forma possível toda a utilização dos recursos que a tecnologia traz para compartilhar conhecimento, como nós estamos aqui. Você veja que legal, hoje o YouTube aqui tá bombando. E eu tô feliz, eu quero saber, todo mundo aqui, quem tá no Instagram também pode vir aqui pro YouTube, já coloca lá um sininho para receber a notificação quando eu entrar ao vivo. E eu penso que o uso da tecnologia te empurra sim para a necessidade de melhorar a comunicação como um fator urgente, mas que é preciso, diante disso que eu falei, a trajetória de uma criança que precisa melhorar a comunicação, de um adolescente, de um adulto jovem, de um adulto mais maduro, tanto faz a fase de vida, cada um no seu momento vai trabalhar questões bastante específicas. Nós aqui, dentro do meu perfil, por eu trabalhar basicamente ao longo dos meus 37 anos como fonoaudióloga, desenvolvendo profissionais todos os dias no meu consultório, nos meus treinamentos, eu entendi que isso que eu fazia com profissionais da comunicação podem ser aplicados de uma forma maravilhosa em todos os profissionais que teoricamente a gente não chama de comunicação. Então, por exemplo, de repente você é psicóloga, psicólogo, médico, engenheiro, arquiteto e tal, mas eu não sou profissional da comunicação. Será que não? Eu costumo dizer que hoje todo mundo se tornou profissional da comunicação, porque sem ela a carreira não deslancha. Então, dentro do meu dia a dia, desenvolvendo profissionais, eu vou trazer com a maior alegria aquilo que eu vivo no meu dia a dia, que dá muito resultado.
Oi, Johnny, tudo bem? Muito bom receber vocês aqui. Então, pessoal, essa passadinha aqui no domingo à noite foi para lembrá-los do nosso compromisso amanhã e para dizer que hoje passei a tarde aqui cuidando dos últimos detalhes. Pode parecer uma coisa simples, são 4 aulas, mas quando a gente tem como um desejo muito sincero de mexer com a vida de cada participante, e não é pouca gente que está aí entrando, participando, é algo que me emociona muito, porque no meu dia a dia aqui presencial, eu já poderia estar bem satisfeita de não fazer nada além. Ontem mesmo cheguei de uma viagem, acho que na quinta-feira quem estava aqui viu que eu estava fora de Curitiba, estava num hotel, num canto lá improvisado para fazer uma live para vocês de trava-línguas. Na sexta-feira dei um treinamento até às 10 da noite, ontem até 1 hora da tarde. Então eu me sinto muito realizada com o que eu faço e foi um treinamento muito especial, maravilhoso, pessoas super comprometidas. Nossa, a gente sai assim com a energia lá no alto. E eu não consigo imaginar como que seria hoje a minha vida se eu também não tivesse esse cantinho de compartilhar isso tudo com quem vem aqui até o meu perfil em busca de melhorar a comunicação. Então, esses 4 dias eu vou dar o meu melhor para que cada um realmente se desenvolva, venha aqui encontrar aquilo que mais busca e que tem realmente desejo de aplicar na vida. Esse é o ponto. O negócio é o seguinte, quando a gente melhora a comunicação, tem que ir para frente, ir colocando desafios, colocando a régua mais pro alto e fazer as coisas acontecerem. A Ludmila diz aqui, que no trabalho as pessoas sempre pediam para repetir porque não entendiam o que eu falava. Falavam que eu falo baixo e porque também falei rápido. Então, Ludmila, e às vezes pode ser que você tenha falado mesmo, né? E sem perceber, o que é o problema. A Dali falou que tem transtorno de personalidade esquiva e isso trava muito a comunicação, é muito frustrante. Mas, mesmo assim, é possível trazer pontos de muita melhoria para você ir para frente e lidando. Isso que eu acho muito bacana, que é assim, olha, todos nós temos limites. Cada um aqui, se olhar um pouquinho para o seu interno, vai achar com facilidade algum ponto que é difícil na vida, é ou não é? Eu sei que a comunicação é uma grande dor e é uma dor que muita gente sente que não consegue superar, que tem algo que acha assim, a minha dificuldade com a comunicação é maior que a dos outros e eu não tenho como resolver esta minha dor. O Valnier está falando aqui, espero derrubar uma muralha bem grande. Tem uma dor aí, não é, Valnier? E quando a gente consegue entender que essa também é uma dor de outras pessoas que também estão em busca disso, e mais do que isso, que existe muita ciência, que existe muito estudo, e eu posso dizer, eu tenho dedicado a minha vida em termos de formação profissional, de treinamento, de estudo, para trazer soluções. Então ninguém tem que desistir de melhorar a comunicação por achar que é uma coisa intransponível. Muito pelo contrário, não tem nada que me cause mais alegria do que ver as pessoas, eu brinco, né, empinando pipa, assim, ver as pessoas dizendo, meu Deus, Cida, era muito mais fácil do que eu imaginava, nem sabia que eu era capaz de fazer tudo isso. É na corrente do bem que a comunicação se fortalece, e esse que é o ponto, nada de fobia social, estamos juntos aqui, tá bom? Então, meus queridinhos, beijos, até amanhã, 8 horas da noite, hein? Todo mundo tem um encontro marcado comigo. Beijo para vocês, obrigada pela participação, pessoal, tchau, tchau.